Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e idealizado para levar até vocês informações relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional, que não dizer para a sua qualidade de vida. E já passando para agradecer todo mundo que nos acompanha aqui, pela TV Sete Lagoas, TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e Rede Fox de TV. Nosso muito obrigado pela constante presença de vocês junto à nossa audiência. E também todo mundo que nos segue pelas nossas mídias sociais. Se você ainda não faz parte, vem logo. É @hajacerto. YouTube, Instagram, Facebook. E você é sempre bem-vindo. E seus comentários ajudam a gente a fazer esse programa cada vez melhor. Gente, hoje a gente está vindo aqui com uma querida que eu tenho tentado trazer ela há um tempo aqui para a gente falar de finanças. Eu gosto de abordar um assunto que é o seguinte: sobra mês e falta salário. Não é assim? Então, hoje, eu estou trazendo uma querida, eu vou deixar ela mesmo se apresentar, porque eu quero que ela se apresente com todo a característica que ela atua, com tudo que ela faz, e já deixando, seja bem-vinda, viu, minha querida? Ah, e só falando, gente, eu conheci ela no evento em Brasília, e a gente teve uma sinergia total, assim, na época, lembra? Foi verdade. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Aldrin. Eu quero que você se apresente, deixa toda a sua ficha, vai lá. Obrigada a todo mundo aí que está assistindo. Obrigada, Aldrin, pelo convite. Aí, um prazerzaço estar aqui com você. Eu sou Juliana Clemência, eu sou assessora de investimentos, credenciada a XP Investimentos. E eu sou especialista em planejamento financeiro e finanças comportamentais, né, que é uma área que eu amo de paixão, assim, ajudar as pessoas a investir, ajudar as pessoas a cuidar do seu orçamento financeiro, a poder prosperar. Eu acho que é um pouco do que todo mundo quer, né? E eu sou apaixonada por isso. E aí tenho mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, vim de grandes bancos, atuei na área de investimento e hoje estou cuidando dessa parte especificamente. Gente, vocês viram aí que não é fraca não, né? Inclusive está na XP. Então, assim, foi uma sinergia, a gente bateu muito papo e a gente vem discutindo isso, como que a gente vai fazer isso aqui, e para a gente trazer isso para vocês, né, que é a dor de muita gente, né? Tem gente que no comecinho do mês, Juliana, que é o seguinte, a pessoa já entra no mês e fala assim, meu Deus do céu, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer, quem que eu vou pagar, quem que eu vou deixar para o mês seguinte, né? Já entra o mês faltando o mês, vamos falar assim. O salário já contado, o dinheiro já pré-fixado, mas, pessoal, fica tranquilo que a Juliana vai trazer para a gente 3 super dicas para a gente sair do vermelho e ter uma vida financeira saudável, né? Então, ela preparou isso com muito cuidado para a gente trabalhar isso com vocês. Ô, Ju, e vamos lá, de pronto, então. O que eu preciso fazer? Qual que é a primeira dica? Vamos pegar a primeira dica logo. O que eu preciso fazer para mim sair do vermelho e começar a trilhar, assim, rumo ao meu sucesso financeiro, vamos falar assim? Aldrin, é preciso que eu quero dizer de antemão para todo mundo que está nos ouvindo, nos acompanhando, que é possível, né? A gente só precisa seguir alguns passos, né? Algumas dicas ali, para a gente poder fazer isso acontecer. O primeiro passo que eu digo para todo mundo que vem até mim com essa questão é preciso entender a dívida. É preciso entender o tamanho dessa dívida, olhar para ela de frente. Né, eu brinco que não adianta, tem gente que finge que não, prefere não olhar, né, prefere não saber, como se aquilo ali, como se não saber fosse diminuir o problema ou fazê-lo sair dali, e não vai. É como se não se fosse comigo, né, tipo assim, né? Eu não estou vendo, não é comigo, né, e com dívida não é assim que funciona. Você não está vendo, mas é com você, vendo ou não vendo, é com você. Então, esse é o primeiro passo, assim, entender o tamanho, do problema. Deixa eu puxar um pouquinho esse primeiro passo, que é o seguinte. Eu entendo que você tem esse conhecimento, a gente em Minas brinca que é o seguinte, são 3 coisas importantes para sair daqui e chegar onde eu quero chegar. São três informações importantes. Primeiro, de onde eu venho, né, que é importante você saber do volume, por que aquele problema foi criado, né, falando das finanças, por exemplo, por que eu estou nesse buraco?
De onde eu estou vindo? Quais foram as minhas ações que me colocaram nesse buraco? O segundo ponto é onde eu estou, qual o buraco, qual o tamanho desse buraco, qual o tamanho do meu problema. Se eu sei todos os detalhes dele, que é importantíssimo. E o terceiro passo é para onde eu quero ir, para onde eu quero sair desse buraco, como que eu vou fazer, qual a estratégia que eu vou usar. E aí, em Minas a gente brinca que é os três ditados do mineiro: Dom Covim, Oncotô e Poncovô. Né? Então, assim, é esse limiar que é importante e é imprescindível. Por quê? Nós estamos falando aqui, gente, de um planejamento financeiro. E para você planejar, você tem que ter você tem que ter ferramentas e você tem que ter todas as informações na mão. Porque senão, se você falhar nesse planejamento, você está planejando em falhar. É claro isso. Então você tem que ter muito cuidado. E, infelizmente, a educação brasileira, aliás, a educação mundial, ela raramente ensina planejamento e planejamento financeiro. São duas coisas que ela ensina: matemática, português, que são importantes, geografia, tudo isso aí, mas essas duas, que é para a vida, deveriam ser inseridas. E eu falo o seguinte: na quinta série, sabe? Eu penso assim, que se tivesse inserido isso, o aluno controlar o dinheirinho da merenda dele, o dinheirinho da mesada, tudo aquilo que ele vai fazendo, e fosse fortalecendo isso, a gente teria adultos mais saudáveis financeiramente. E o que a gente vê? Muita gente, por exemplo, você trabalha com investimento. É um cenário ideal. Só que é um cenário longe de muitas pessoas, porque tem gente que vai virar para você e falar assim: pô, está faltando um mês, aliás, está faltando salário no meu mês. Então, como é que eu vou pensar em investir? Se não está sobrando nada, eu não tenho como investir, porque não existe um planejamento e não existe essa luz no fim do túnel, né? Então, gente, a importância desse primeiro passo que a Juliana está dando é vital. E aí, Ju, o que acontece? Como é que você me indica para mim saber o tamanho desse buraco que eu estou? Né? Então, Aldrin, eu sou igual você, super defensora da educação financeira já no ensino fundamental, né? O recomendado ali é a partir de uns 10 anos, mas, por exemplo, eu tenho uma filha de 8 anos que a gente já vem inserindo isso no dia a dia dela. E não precisa de muito, porque a criança não tem essa dimensão, né? É no pouco mesmo que você ensina ela a economizar, fazer uma reserva e construir a vida dela dali para frente, né? E no Brasil, realmente, é como você falou, culturalmente, eu acho que em boa parte do mundo, até, mas no Brasil, isso é muito cultural, o endividamento, o não planejamento financeiro, né? E aí, quando a pessoa se endivida, ela prefere não olhar para aquilo, porque a dívida é uma coisa que tira o sono, né? Então, eu não vou olhar para esse problema, e não dá para ser assim. E aí, como a gente faz isso? A gente tem que buscar mesmo. Ligar para o cartão de crédito: olha, eu quero saber o total. Eu sei que eu estou pagando a fatura, mas qual é o meu total? Né? O que eu tenho? Se eu quisesse quitar o meu cartão de crédito hoje, quanto seria? E aí eles vão te dizer. E aí você já se informa sobre os parcelamentos, quais as possibilidades de um parcelamento desse saldo devedor, que aí a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Banco, eu tenho uma dívida no banco, eu peguei um empréstimo lá atrás e tá lá, tá esquecido, ficou, tô pagando, tô me espremendo. Pode ir ao banco: olha, eu quero saber quanto que seria hoje para eu quitar, quanto que é para eu renegociar essa dívida, em quantas vezes, e aí tudo isso vai ser passado para você. É buscar mesmo as informações, tá? Tem gente até, Aldrin, que tem dificuldade mesmo de fazer isso, porque aí envolve até uma questão psicológica, a pessoa tem dificuldade mesmo. E aí vale pensar até num mentor financeiro, ou pedir alguém para fazer isso para você, se é casada, pedir um marido, o marido pedir a esposa, ou uma mãe, ou um pai, enfim, um filho, alguém que às vezes possa até levantar isso para você, porque tem gente que realmente tem dificuldade com isso. Esse primeiro passo é um passo, às vezes, muito difícil para a pessoa dar, por incrível que pareça. A gente que tem mais experiência no mercado, né, eu, você, a gente sabe que tem gente que, de fato, tem pânico de olhar para aquilo, mas aquilo está ali. E a gente precisa ver e precisa entender e buscar essas informações. Esse é o primeiro passo. E é essencial, né? É o primeiro passo mais importante. E é aquele negócio, gente, você tem que tomar a rédea da sua vida. É mais ou menos assim: se eu não gosto da minha cara, eu vou quebrar o espelho do meu banheiro. Né? E não é. Você tem que realmente olhar de frente e assumir isso aí, para você ter a dimensão real do problema. Porque senão, é mais ou menos assim: eu entendi, então eu vou pegar uma espingarda de chumbi para matar um elefante. Não, o elefante vai passar em cima de mim. Então eu tenho que entender o tamanho real do problema para me arrumar ferramentas para combater aquilo, para resolver. Né, Ju? Exatamente.
Exatamente. Beleza, Ju, então tá. Então vamos lá, eu levantei tudo. Ju, você tem uma planilha que o pessoal possa preencher, alguma coisa assim, que a gente possa disponibilizar para eles? Tenho, posso depois te passar, e tem muitos aplicativos também, assim, que hoje Então tá. funcionam super bem, mas eu tenho a planilha, posso disponibilizar depois e você passa para o pessoal. Perfeito. Então vamos fazer o seguinte, gente. Quem está vendo a gente aqui pela TV, vai lá depois no YouTube, @Haja Certo, e a gente vai colocar na descrição desse vídeo lá a planilha que a Ju vai passar para a gente, para vocês baixarem e para vocês alimentarem e para você tomar conta de sua vida financeira. Beleza? Ju, então tá. Levantei tudo que eu devo, peguei o cartão, peguei as dívidas de amigo que eu arrumei emprestado, dinheiro, não sei o quê, com um cachorro, gato, não sei o que tal. Levantei tudo. Aí eu escandalizei, que agora eu vi o tamanho do meu problema, né? E aí, qual o próximo passo? Segundo passo, Aldrin, é definir a capacidade de pagamento. O que é isso? Eu preciso colocar o meu orçamento todo no papel. O que é o meu orçamento mensal? São as receitas que eu recebo e as despesas, o que eu gasto, né? A gente tem despesas fixas e despesas variáveis. As despesas fixas é conta de água, luz, telefone, né, internet, aquelas despesas que não são variáveis, ela vem todo mês já fechadinho, tem uma variação ali pequena, mas são despesas que você não consegue se livrar delas, você tem que pagar. E as variáveis, que é aquela coisa que você sabe que você gasta no mês, mas é um mais ou menos ali. Tem mês que você gasta um pouco mais, um pouco menos, mas tem uma média, que é alimentação, combustível, essas despesas, farmácia, né? E essas despesas têm que ser todas colocadas no papel. Uma vez colocadas no papel, eu vou ver quanto de diferença tem do meu orçamento para a minha despesa. Ah, então, ó, eu tenho uma dívida que me consome por mês R$ 800 e eu vou cada vez me endividando mais para pagar, mas a minha capacidade de pagamento é 250, não é R$ 800. E nesse momento, o que você vai ter que fazer nessa capacidade de pagamento? Renegociar as suas dívidas. Aí é que entra. Você vai ligar novamente para o cartão de crédito, pegar aquelas informações que você já pegou, que você viu lá, os parcelamentos em 24, 48. Olha, isso aqui ainda não cabe no meu orçamento. Como é que a gente pode fazer? Os bancos normalmente renegociam, principalmente nesse momento, que é um momento que eles estão trabalhando muito com renegociação de dívida. A gente consegue esticar um pouco mais esse prazo, diminuir um pouco mais a parcela, tá atento aos juros que você está pagando, para você poder fazer isso caber no seu orçamento. A gente sabe, Aldrin, como você falou, que falta salário no mês, né? Isso é bonito no papel de falar, mas nem sempre isso se encaixa muito na realidade. Mas é possível. Nesse segundo passo, que é a capacidade de pagamento, muitas vezes, quando a gente coloca tudo no papel, tem despesa que a gente vai precisar diminuir para aumentar a capacidade de pagamento. Tem despesa que a gente vai precisar cortar. E em alguns casos, olha, ainda não dá, eu vou precisar de uma renda extra para poder complementar isso aqui. E aí é pensar fora da caixa mesmo, né? Quantas pessoas a gente não conhece? Eu já conheci algumas que trabalham numa empresa, tem um salário, SLT, tudo bonitinho, mas em contrapartida precisa em algum momento fazer uma renda extra e aí faz uma quentinha para vender. A pessoa às vezes traz uns queijos de Minas, vem para Brasília, eu vou revender esses queijos de Minas. Enfim, tem milhares de coisas que a gente pode fazer para complementar. O que não pode é a gente ficar na inércia, parado, esperando as coisas acontecerem, porque elas não vão acontecer. A dívida não vai se pagar por si só, né? E isso é uma forma também da pessoa ver que é possível, que dá para fazer, se reinventar mesmo. E sempre pensar, é por um período. Depois que esse período passar, que tudo isso se acertar, eu posso voltar a aumentar um pouquinho aquela minha despesa, posso me dar esse luxozinho aqui, mas esse momento é um momento realmente de ser muito realista, muito pé no chão e acertar as coisas. E aí a gente vai precisar ver o que é preciso fazer. Mas nesse segundo passo é preciso isso, rever o orçamento, aumentar a receita se for preciso e diminuir a despesa. Perfeito. Ô, Ju, e isso é importante, que você falou um negócio aí, é o seguinte, tem vezes que você vai se adaptar tanto a isso que você não volta depois a gastar como você vinha gastando, né? Eu ia falar sobre isso. A maioria das pessoas que eu já conheci ao longo dos meus mais de 20 anos de experiência, quando elas passam por esse processo de forma disciplinada, se disciplinam mesmo, se estruturam, muitas, às vezes se adaptam, gostam, por exemplo, da renda extra,
não querem mais abrir mão, ou montam uma outra estrutura, ou até se reinventa, mas descobre um outro talento. Eu já vi alguns casos, né? A gente, ao longo dos anos aí, você também deve conhecer alguns casos nesse sentido. E, principal, ela não volta mais a gastar como ela gastava e adquirir dívida como ela adquiria. E aí a prosperidade começa a caminhar, a gente começa a caminhar mais perto da prosperidade, né? E aí a tal da sorte chega, né, Ju? Aí a sorte chega, exatamente. Olha só, então deixa eu resumir para o pessoal. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é levantar tudo que eu devo. Tudo que eu devo, qual o tamanho do meu buraco e tal. Aí, segunda coisa, é levantar o que eu preciso para sobreviver. Quanto que eu gasto de água, quanto que eu gasto de luz, que é a minha dívida do mês, ali, vamos falar. E aí, eu tenho uma triste analogia primeiro. Vamos deixar de lado, enquanto, o meu rombo. O que é o meu problema? Quando eu levanto, o que eu sobrevivo? Eu gasto tanto de água, de luz, telefone, internet, gasolina, tudo isso aí no papel, gente. Não pode esquecer de nada. E quando você coloca isso, você coloca seu salário aqui, a tendência é que acontece isso. Seu salário está menor do que isso aqui. Então, aqui já te mostrou o problema. Por que você chegou lá? É isso aqui. Então, o que você tem que fazer inicialmente? Adequar isso aqui. O seu salário tem que dar conta, no mínimo, das despesas que você tem mensal. Né? Então, esse é primórdio. Porque na hora que você fizer, é a primeira coisa que você tem que fazer, é organizar para caber as suas despesas, caber dentro do seu salário. Porque a maioria das pessoas não cabe. E aí a pessoa fica naquele mundo da Alice de usar o cartão de crédito. Gente, a conta chega, não tem jeito. Você pode postergar, você pode dividir, mas a conta vai chegar. Você está trocando de dívida. E o pior, você está aumentando cada vez o seu rombo. Né? Aquela parte que eu deixei de lado. E aí agora a parte da responsabilidade. Na hora que você fez essa equalização das minhas despesas com as minhas receitas, aí essa margenzinha, você vai trabalhar ela lá para quitar o que você está devendo. Só que muitas vezes, gente, tem gente que vai falar o seguinte: Aldrin, no máximo que eu consigo é empatar aqui. Ó. E aí eu vou fazer uma analogia que eu já fiz em outro programa, que é o seguinte: se você ganha R$1.000 e você é extremamente economista, você não gasta com supérfluo nem nada, o máximo que você vai economizar é R$1.000, porque é o limite. Agora, se você começa a fazer quentinha, dar aula particular, fazer um site na internet para alguém, se você domina isso, para você dominar alguma coisa, para você ensinar. Gente, todo mundo sabe fazer alguma coisa. Então, se você partir para ensinar isso na internet, daqui a pouco você monta um curso, daqui a pouco você começa a ter uma renda que você nunca imaginou que você tinha. E aí, você começa a crescer isso aqui. E aqui o céu é o limite. Por quê? Porque você pode se reinventar toda vez. Eu vejo pessoas que se tornam empreendedores dessa forma. Ela começa, nunca foi empreendedor, é CLT total. Eu já fui CLT uma vez na minha vida só, mas assim, e eu respeito o CLT, mas o empreendedor é onde você faz a diferença na sua vida. Tem gente que fala assim, mas eu não sou empreendedor, eu não consigo. Gente, começa a testar, começa a fazer isso que a Ju está falando, de cria uma renda extra, você vai ver que isso vai te contaminar, e daí a pouco você vai falar assim, por que eu não comecei antes? Porque nessa hora dessa renda extra que você vai conseguir negociar e pagar aquele rombo que você está. Né? É interessante você falar isso, Aldrin. Eu fui 20 anos do mercado financeiro, né? Quase 20 anos, CLT e tudo. E quando eu saía, foi uma escolha pessoal, né? Eu saí e eu decidi empreender. E hoje eu sou empreendedora, né? Porque o assessor de investimento, ele é empreendedor, né? A mentoria de planejamento financeiro, ela é um empreendedorismo, e aí tem outras frentes também. E aí eu queria dar uma outra dica dentro dessa capacidade de pagamento, que a gente fala do CLT, né? Como eu falei, é mais fácil no sentido de organizar, né? Porque tem uma renda certa, vai entrar numa data do mês. Quando a gente está falando do empreendedor, e aí eu queria dar uma outra dica, eu queria deixar aqui um parênteses, né? O que eu sempre falo para os meus clientes? Pega uma média dos seus últimos 12 meses, né? Pegou os seus últimos 12 meses, é uma conta super simples, não tem dificultador nenhum. Soma tudo, divide por 12. Você vai ter uma média disso. Nessa média, o que eu falo para os meus clientes? Diminui 20%, né? Porque você pode ter ali um imprevisto, um mês melhor, diminuiu 20%. Agora você pega a sua menor média no mês, seu menor rendimento no mês. Está muito discrepante dessa média, diminui mais 10%, para você ser bem conservador dentro do seu orçamento. E aí você vai fazer caber tudo ali dentro.
Ah, mas tem mês que eu não ganho 4 mil, tem mês que eu ganho 10. Ótimo, mas o seu mínimo é 4 e você tem que fazer caber tudo dentro desse 4 para você não passar esses sufocos. E aí, esses 6 mil, você faz uma reserva financeira do que sobrou, entendeu? E você começa a estruturar. Então, eu abri esse parênteses para mostrar para o empreendedor também, para quem tem uma renda variável, saber que é possível também e dá para fazer e dá para se organizar. Ju, e um negócio interessante que você fala é que na hora que você faz isso, você foge da prestação. E tem muita gente que fala assim, olha, eu preciso comprar uma coisa de 5 mil, mas não cabe no meu orçamento. Mas se eu dividir em 5 vezes, eu compro. Tá tudo certo, tá tudo bem. Depende da sua necessidade. Só que se você faz essa reserva financeira, você vai chegar daqui a 5 meses com 5 mil, e aí você tem poder de barganha, porque você vai comprar à vista. E aí você pode negociar esse melhor. Gente, tem gente aí falando o seguinte, isso é lindo e maravilhoso, mas não é assim tão simples. Se você continuar falando isso, você vai ter sempre razão. Então, começa a fazer o que a Ju está orientando aqui, que eu tenho certeza que vocês vão virar isso aí rapidamente, mais rápido que vocês esperam, tá? Ju, e beleza, e falamos disso tudo, e qual que é aí seria o terceiro passo agora? Qual seria? O terceiro passo já é um gancho do que eu acabei de falar. Criar uma primeira reserva financeira, né? Essa primeira reserva financeira é a corda para você sair do buraco. Porque com essa reserva financeira, é o que você falou, você começa a ter poder de barganha, você começa a ter uma vida mais tranquila, você dorme melhor no travesseiro, porque você sabe que numa eventualidade da vida que acontece, a gente sabe que acontece, você tem uma reserva financeira que vai te ajudar naquele momento, né? Eu sempre falo para meus clientes, gente, quem tem carro, carro quebra, carro dá problema, é normal, né? E aí você tendo uma reserva financeira, você tem, é o que eu brinco, você tem poder aquisitivo, porque você vai ali na sua reserva financeira e você paga o conserto do carro. Você não precisa, claro, se aquele conserto couber dentro do seu orçamento, ótimo, você não precisou mexer na sua reserva. Mas se ele não couber, você também dorme tranquilo, porque você vai na sua reserva financeira, tira e paga a despesa. É lindo falar, mas a gente sabe que isso não é tão fácil para o brasileiro que tem uma renda média aí de 3 mil reais, né? Mas o que a gente tem que ter em mente? Que tem que começar. Ju, eu só consigo começar com 30 reais, então comece com 30 reais. Ju, eu só tenho 50, comece com 50 reais. Porque eu posso te garantir que ao longo da minha vida financeira, quem começou a fazer, depois tomou gosto, se disciplinou, é aquilo que eu e o Aldo a gente estava falando. E você vai aumentando o seu depósito na sua primeira reserva financeira. E aí entender também, ser muito pé no chão para entender que essa primeira reserva financeira, ela não pode ser uma reserva, não deve, né? Não é não pode, eu não gosto de usar não pode. Não deve ser uma reserva financeira para você, então já estou com uma reserva financeira aqui, eu vou fazer uma viagem. Pô, eu vou trocar meu carro. E aí você usa toda a sua reserva financeira para fazer aquilo e você volta para o ponto inicial, que é o ponto de partida para você se endividar, porque você não tem uma reserva financeira. Então, é começar essa reserva financeira, fazer essa primeira reserva e ir se organizando para todas as outras coisas, planejando. Eu quero trocar de carro, agora eu me livrei das dívidas, já fiz a minha primeira reserva financeira, quero trocar de carro. Se planeja. Eu vou trocar de carro daqui a 2 anos. Eu vou, enfim, o que for o seu sonho naquele momento. Mas os 3 passos, Aldrin, se eu for sentar, assim, preciso resumir em 3 passos, é isso. Entenda a sua dívida, entenda a sua capacidade de pagamento e crie uma reserva financeira. Comece de onde você conseguir, mas comece. Isso é importante, né, que você está falando. Eu acho que toda grande caminhada começa com o primeiro passo. E na escada do crescimento financeiro, você vai aumentando os degraus. Você começa com 30, daqui a pouco é 50, daqui a pouco você está motivado, aquilo vai gerando, vai gerando. E você falou muito interessante desse negócio de ter reserva financeira. Porque uma coisa, e no evento lá de Brasília, que a gente se conheceu, eu falei uma coisa interessante, que a gente falou desse negócio de reserva financeira, e teve uma pessoa que depois ela veio até nas mídias sociais agradecendo, que isso virou a chavinha na cabeça dela. E olha que interessante, que ela entendeu, e tem sentido sim dessa forma que ela entendeu. Ela entendeu assim, já que eu não posso guardar dinheiro para os tempos difíceis, então eu vou guardar dinheiro para uma viagem que eu quero fazer, para comprar um apartamento, para comprar um carro. Porque se alguma emergência acontecer,
eu tiro daquele dinheiro, resolvo a emergência e volto a guardar dinheiro para aquele sonho que eu quero. E isso tem sentido também, porque tem gente que vai se motivar em relação a um sonho, a um desejo, alguma coisa assim, né? Então, precisa de criar. Se você não tem a educação financeira, vamos falar assim, o que é educação financeira? É sobrar dinheiro no final do mês e você não ser obrigado a gastar aquilo com supérfluo. Isso é educação financeira. E quando você aprende, por exemplo, a Ju está na XP no momento de investimento, ela é uma excelente profissional nessa área, inclusive eu recomendo que vocês procurem ela para ajudar vocês nisso aí, quem já se organizou, e para você que vai se organizar financeiramente, e aí vai chegar uma hora que vai sobrar dinheiro no final do mês. Aí é a hora de você colocar esse dinheiro para trabalhar para você. É hora de fazer um investimento, né? E aí a Ju está aí para ajudar vocês também. Ju, então, com esses três conceitos. Ju, e é o seguinte, claro que depende do tamanho do rombo, depende do tamanho do buraco, depende do tamanho da sua corda, né, para você sair desse buraco. É lógico que são vários cenários. Mas é aquilo que a gente falou do primeiro passo. Se você quer fazer uma grande caminhada, sempre começa no primeiro passo. Então, você citou muito bem. Começa agora. 30, 50 reais, 100 reais e vai crescendo, né, Ju? É isso aí, né? Isso aí. O importante é acreditar que é possível e fazer acontecer. Se ficar na inércia, não acontece, e é como você falou, se você ficar acreditando que não é possível, isso não é para mim, não cabe no meu orçamento, você vai estar coberto de razão, não vai caber nunca mesmo, você não vai sair de onde você está. Esse é o ponto, entendeu? E a tal da bola de neve, né, Ju? Vai sempre aumentando, sempre criando essa incompetência financeira, vamos falar assim, e a pessoa acaba virando o olho do furacão do problema, porque ela não vê luz no fim do túnel, e realmente, aí vem ansiedade, depressão, e aí vem vários males, né, que a pessoa vive infeliz. Gente, e essa vida... Exatamente. Essa vida, nós somos imagem e semelhança do Criador, justamente para quê? Para a gente viver intensidade. Ele está nos permitindo viver lá grande, a gente que se é pequena. Então, nós temos que entender isso e fugir dos prazeres momentâneos. Esse é a grande jogada. Quando eu vou comer aquela coxinha que é deliciosa, é momentâneo. Eu estou comendo aquilo. 5 minutos depois, aquela sensação passou, mas é deliciosa. Só que aquela coxinha foi lá, desceu, não sei o que tal, parou aqui na cinturinha, que são horas e horas de academia para tirar depois. Então, vamos fugir desses momentos, né, Ju? Vamos fugir desses momentos assim, momentâneos, e vamos criar um momento futuro, porque é muito mais prazeroso. Quando você está lá no futuro e tendo a satisfação de conquistar os seus objetivos de forma gigante, gente. Eu não estou falando para você deixar viver um momento presente, não é isso. Viva o agora, mas viva com o pensamento no que você quer criar. Qual o seu sonho, qual o seu objetivo, porque tem gente criando só sonhos, Ju. É como se fosse dormindo. Eu sonho, no próximo dormir eu crio outro sonho e tal. Não. Cria um sonho, desenvolve as metas, o planejamento, o objetivo disso e corre atrás. E faça ser realizado, né, Ju? E pela minha experiência, Aldrin, cumprindo esses 3 passos aí, a gente passa a ter a vida em abundância, que o nosso Criador fala sobre isso, né? E aí a vida em abundância não é um monte de dinheiro, poder, não é isso, é você ter uma série de outras coisas, e eu posso te garantir, assim, eu posso garantir, Aldrin, quem faz esses 3 passos passa a ter uma vida mais tranquila, sai um pouco desse ciclo de depressão, que às vezes muita gente entra por causa disso, melhora relacionamento familiar, relacionamento de marido e mulher melhora, relacionamento de pai e filho, tudo em volta começa a melhorar, porque o financeiro é uma coisa que afeta muito. Se você começa a melhorar isso, você melhora todas as cadeias à volta de você. É todo um conjunto, né, Ju? O conjunto. Ô, Ju, e quando o papo é bom, o tempo voa, né? Olha só, nós estamos chegando já no finalzinho do nosso programa. Ju, eu queria que você deixasse o que você quiser, e fica à vontade, o espaço é seu. Como é que o pessoal te acha? Como é que o pessoal te pede dica? Como é que o pessoal entra em contato com você? Como é que o pessoal contrata a sua mentoria também para finanças? Como é que o pessoal entra em contato com você? Tem o meu Instagram, que é juclemencio.invest, tá? Pode acessar lá, me mandar um direct, eu converso com todo mundo, eu respondo muita coisa ali, tem muito conteúdo legal, eu tiro muita dúvida ali, eu já posto conteúdos antecipadamente, tanto de vida financeira, investimento, planejamento, orçamento, tem muito dessas dicas de tudo que a gente conversou muito hoje aqui,
Então me segue lá, me chama no direct, eu estou à disposição, um prazer enorme estar aqui com você, Aldrin, falando para esse pessoal aí que te acompanha, e que eu espero que passe a me acompanhar também. É isso aí, Ju. Brigadão mais uma vez. Gente, vai lá, que realmente tem muita coisa legal lá. Tem resposta pronta para você lá. Você vai lá e já tem coisa lá. Eu estou com essa dúvida, já está lá. E o que não resolver, conversa com a Ju. A Ju é sempre solista, é essa pessoa linda que está aqui. E que bom, Ju. Obrigado mais uma vez de trazer todo esse conhecimento para o nosso público. E sucesso para você. Mais sucesso, né? Que sucesso você já tem. Obrigada, Aldrin. Sucesso para você também. Que Deus continue abençoando a sua vida aí. Amém. Tá bom? Amém. Gente, e a gente vai caminhando para mais um final do programa Papo Coach e já passando para agradecer todo mundo que nos acompanhou aqui pela TV Sete Lagoas, pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e pela Rede Fox de TV. Sempre nosso muito obrigado. Se você não faz parte ainda das nossas mídias sociais, vem logo. Ela cresce a todo momento, é @ajacerto. Seja bem-vindo. Vai lá no Instagram da Ju, segue lá também e vai lá e pergunta ela as coisas que ela responde tudo. E o programa Papo Coach fica por aqui. E a gente se vê por aí, no próximo programa ou pela internet. Um grande abraço. Tchau.